Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso mini curso gratuito aqui sobre Access VBA, tá? Aqui, só para a gente consolidar o que a gente está aprendendo, estamos passando por alguns pontos que são importantes para você começar a sair do zero no VBA. Nós aprendemos o que significa o VBA no primeiro vídeo. No segundo vídeo a gente já mostrou para você por onde você começar a estudar o VBA, tá? Começar a utilizar o VBA, que nós mostramos para você o poder que as macros têm aqui dentro do Access. E agora a gente vai falar, tá? Eu poderia elencar aqui vários controles de formulário que são importantes para as nossas aplicações. Mas eu vou trabalhar aqui em cima de um que eu acho que é realmente um controle que inspira cuidado, tá? Aqui na sua utilização, tá? Embora seja um controle muito elegante, a gente é um controle que inspira cuidado, pois tem algumas particularidades que é importante você saber na hora de utilizar, beleza? Então, olha só, antes de mais nada, eu queria já fazer um convite para você. Aqui embaixo a gente tem uma seção de comentários. Deixe seu comentário aqui embaixo para a gente conseguir identificar o que você está achando desse mini curso, tá? O que a gente pode melhorar, né, em relação a esse processo, tá? Então a informação de vocês é super importante, beleza? Então, olha só, o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu trouxe para cá esse formulário peça. Opa, não é esse formulário peça. É esse formulário municípios, tá? É um formulário simples, tá? E a gente tem 3 combo box aqui. Se você não sabe, vou entrar aqui no modo design. Para você que não conhece, bem devagar, tá? A gente tem, quando a gente entra no modo design, tanto do relatório quanto do formulário, essa guia aqui design aparece para que a gente possa trabalhar com os controles de formulário ou de relatório, que é justamente essa parte aqui, tá? E aqui nós temos vários controles que podem implementar o nosso formulário para entrada, consulta, exclusão, alteração de dados em nossos formulários, tá? Principalmente formulário que relatório a gente utiliza mais aqui os rótulos, tá? Para poder exibir os valores. Não necessariamente a gente utiliza combo box, embora é permitido você utilizar um text box, um combo box, mas não é muito normal você fazer isso em relatório, tá? É mais comum, é mais convencional de você utilizar esses controles em formulários. Então aqui, ó, aqui nós temos vários controles, tá? Que a gente, lá no curso, a gente aprende as particularidades de cada um deles, tá? Importante dizer isso para você, mas agora nesse momento a gente vai focar nesse controle aqui, ó. É caixa de combinação, tá? Isso é uma boa prática para você começar a se interagir com o VBA, porque o VBA é todo em inglês. Então, à medida que você conhecer as nomenclaturas em inglês, Audi, eu preciso dominar o inglês? Não necessariamente. Ele é importante para alguns métodos, algumas propriedades que tem algumas que você vai precisar na hora de identificar a sua necessidade. Então as propriedades, os métodos, tá? Eles são todos em inglês, né? Então vai te ajudar e muito. Não significa que é fator determinante saber inglês para aprender a programar, mas agregue muito, tá? Então se você tem uma noção básica de inglês, tá? Nós temos o recurso online, tá? Você vai levar um pouco mais de tempo. Não é que você vai deixar de criar uma determinada rotina. Só que o inglês ele vai facilitar o quê? O teu tempo, a tua velocidade, tá? Mas você, certamente, não tendo o domínio da língua, você vai conseguir chegar sem problema nenhum, com o auxílio, tá? Das ferramentas que nós temos aí, que é o Google Translator, tá? Então você pode ficar tranquilo enquanto a isso, tá? Então a caixa de combinação, tá? Ela é chamada de combo box, ok? Então o combo box é justamente isso aqui, ó. Beleza? Então, o que eu trago aqui? Por que eu tento trazer aqui um pouco mais de clareza e transparência na utilização?
Não é porque é um controle bonito, né, elegante, que eu vou aplicar em qualquer situação, tá? Eu gosto de falar sobre isso aqui. O que determina a utilização, não é que o que induz a utilização de determinado controle é o mecanismo que da modelagem de dados. Normalmente, quando você utiliza um combo box ou um list box, por exemplo, você está trabalhando com atributos, campos que são o quê? Multivalorados. O que são atributos multivalorados? Por exemplo, regiões. Eu tenho quantas regiões aqui no território brasileiro? Eu tenho Centro-Oeste, Norte, Nordeste, Sul e Sudeste. Então, é um campo que tem multivalor. Então, na modelagem, né? Na modelagem, essa tabela aqui, esse nosso banco de dados que a gente está trabalhando, ele não está modelado. A gente está importando algumas informações para poder apresentar para você. Então, ele não está modelado, tá? Porque aqui não é a gente tem informações diversas aqui. Então, aqui eu tenho municípios, estou falando de estados, eu estou falando de peças. Então, aqui, na verdade, é um compilado de informações para apresentar para você um resultado, ok? Então, deixe isso bem claro aqui. Mas, diante de um sistema totalmente modelado, tá? Você vai se deparar certamente com os atributos multivalorados, tá? Que a gente fala um capítulo dedicado, se eu não me engano, são mais ou menos de 27 a 28 vídeos que a gente fala sobre modelagem de dados, tá? Não adianta você aprender a programar se você não sabe modelar um banco de dados. O que vai acontecer? Toda vez você vai ter que estar mudando o seu banco de dados, mudando o seu programa. Então, a modelagem de dados, ela vai deixar o seu banco de dados íntegro. Você vai administrar as informações que estão dentro dele. Não é que você vai precisar estar sempre mexendo, como normalmente a gente utiliza no Excel, no famoso Excel. Você inclui coluna, puxa uma informação para cá, puxa um campo para cá. Aqui no Access não funciona dessa forma, tá? Então aqui é um processo de modelagem. Por isso a importância que eu dou lá no curso de falar, antes de entrar em programação, de falar de modelagem de dados, ok? Então, vamos aqui ao controle. Então, primeiramente, para a gente carregar, e qual é a particularidade dele, tá? Vamos primeiro mostrar a particularidade dele. Modo formulário. Então, é um campo que, diferentemente lá, se você for trabalhar, se você já viu o VBA do Excel, a Combo Box lá, você não permite você digitar na Combo Box. Então, uma das limitações, tá? Na minha opinião, na minha humilde opinião, que é diferente do VBA do Excel, esse objeto aqui, tá? Ele permite você digitar, ok? E isso é ruim se você não tratar uma informação. Por quê? Na hora que você vai fazer referência a um determinado banco de dados, quando você vai fazer uma conexão com o banco de dados, ou até mesmo acessar os dados de uma outra forma, se você digitar essa informação e clicar, por exemplo, no botão OK, é essa informação que vai para o teu banco de dados, tá? Então, para que isso não aconteça, você precisa trabalhar com os tratamentos de erro. E o legal desse aqui do Access, que nós já temos um evento exclusivo para esses problemas aqui, que a gente vai falar logo em seguida, tá? Então, isso é só para mostrar para você, apontar para você que esse é o principal defeito da Combo Box, embora seja um controle muito elegante, tá? Então, vamos ver como nós podemos carregar Combo Box, tá? Deixa eu fechar aqui. Então, o que acontece? Vou mostrar aqui de novo. Veja que os Combo Box, eles estão todos vazios. E qual a minha ideia aqui? Eu preciso carregar as regiões, vou trazer, deixar o Combo Box aqui, vou trazer a tabela onde essas informações estão presentes aqui, beleza? Vou colocar a tabela aqui, lado a lado. Então, qual é a minha ideia? Tá? A minha ideia é trazer as regiões para cá,
tá? Eu vou trabalhar com, a gente chama isso de combo box aninhadas. Eu preciso carregar as regiões para cá e, obviamente, essas informações não podem estar repetidas, tá? Como se a gente perceber aqui, ó, nesse atributo aqui, nesse campo região, eu tenho as 5 regiões, tá? Lançadas aqui. Nós temos um total de 5.570 registros, tá? Por quê? Aqui é uma base de quê? Regiões, unidade, federação e municípios. Então, à medida que eu selecionar a minha região, eu quero carregar somente os municípios que fazem parte dessa região. Como assim, Aldir? Se eu tiver a região norte aqui, se eu clicar na região norte, vamos fazer um exemplo aqui manualmente. Eu vou clicar na região norte, o que vai acontecer aqui na minha unidade de federação? Só vai aparecer aqui as unidades de federação que fazem parte da minha região norte. Então, aqui nesse combo box, o F só vai aparecer o quê? As unidades de federação que fazem parte da minha região norte. E vamos supor que eu selecione aqui, ó, o Acre. Unidade de federação do Acre. Quando eu clicar em OK, eu tenho aqui, ó, na minha tabela município, somente os municípios que fazem parte do quê? Da unidade de federação do Acre, que, consequentemente, faz parte da região norte. Então é isso que eu preciso traduzir aqui na minha combo box, tá? Então, a gente vai aprender hoje, o nosso objetivo agora é fazer esses carregamentos aqui na combo box. E como nós fazemos isso de uma maneira bem simples, tá? De uma maneira mais utilizada, tá? Mas existem outras formas que são um pouco mais que é um pouco diferente, um pouco mais trabalhado. Existem alguns conceitos de VBA, tá? Que eu mostro isso lá no curso. Como você pode carregar essas combo boxes de uma maneira diferente, que é usando um objeto chamado coleções, tá? Mas essa aqui é a maneira mais simples e mais fácil de você entender, ok? Então vamos entrar aqui, vamos fechar essa tabela, eu não vou salvar e vou fechar aqui. Então, primeiramente, eu preciso o quê? Se você reparar aqui na minha tabela municípios, os dados estão repetidos. E eu preciso fazer o carregamento dessas informações com os dados não podem estar repetidos. Então, qual é o trabalho, qual é o mecanismo que eu uso aqui? Eu uso o apoio das consultas, tá? Então, consulta simples, tá? São consultas seleção. Então, vou aqui em criar, design da consulta, tá? Vou trazer para cá a minha tabela municípios, ok? Então, a primeira coisa que eu vou trazer para cá é o quê? As minhas regiões, tá? Deixa eu fechar aqui para você entender melhor. Região, tá? E aqui eu vou colocar, se eu executar, simplesmente a consulta ela vai refletir o que está acontecendo na minha tabela, ok? Então eu preciso colocar um subtotal. Eu vou entrar no modo design e vou colocar um subtotal aqui, ó. Um subtotal permite o quê? Eu fazer agrupamentos. Então quando eu executar aqui, olha que legal, eu já coloquei a minha consulta tirando os duplicados, tá? Então eu vou entrar no modo design, vou colocar classificar crescente e vou salvar aqui, ó. Chamar de QRY regiões, ok? Fechar. Se eu exibir aqui minha consulta, tá as minhas regiões aqui, beleza? Então a gente vai fazer agora o primeiro carregamento da nossa combo box, que são as regiões. Então eu vou lá, formulário município, modo design, venho aqui, ó. Olha quais são as propriedades que são importantes. Então você tem várias propriedades alinhadas a esse tipo de objeto, tá? A primeira coisa que você tem que levar em consideração é o quê? É o raw source, a propriedade raw source, que a gente vai falar isso lá no VBA. E aqui, na folha de propriedade, ela é conhecida como origem da linha. O que é isso? É onde que eu vou rastrear os meus dados, que vão aparecer na minha combo box.
Então eu clico aqui, ó, na origem da linha, tá? E vou trazer o que aqui? Eu posso clicar aqui em consultas e trazer a única consulta que eu tenho aqui é região, ok? E aqui eu não preciso fazer nada, porque eu já parametrizei lá na minha consulta que ela precisa estar classificada e ela do tipo o quê? De uma consulta agrupada, feita por agrupamento. Então, é só eu salvar aqui, tá? E antes de exibir, eu quero te mostrar um outro detalhe, tá? Origem da linha vai ser tabela ou consulta. Audi é a única forma que eu posso fazer? Não, você pode trabalhar com outros tipos de origem. Você pode trabalhar com uma lista de valores, com uma lista de campos, tá? Mas, nesse momento aqui, a gente vai focar o quê? Em tabela ou consulta, porque são informações que a gente está trazendo para aninhar, ou seja, para intercalar essas combo box, beleza? Outro detalhe da combo box, você pode trabalhar com colunas adversas, tá? Você pode trabalhar com mais de uma coluna. Então, você define aqui a coluna acoplada, vai ser sempre uma, ok? E aqui, ó, você define a quantidade de colunas que você quer exibir, tá? Isso funciona muito melhor para as list box, você trabalhar com mais de uma coluna. Lembra que eu falei que a list box tem um dos objetivos, né? O objetivo que a gente utiliza muito dentro do formulário é você trazer um pedaço do teu banco de dados, tá? Da sua tabela ou da sua consulta, para ver como é que está funcionando esse seu banco de dados, tá? Então a gente traz utiliza mais de uma coluna aqui, tá? Você pode trabalhar com o quê? Com as larguras da coluna, você pode exibir o cabeçalho ou não, tá? Então isso aqui são algumas propriedades que é bom você conhecer para você utilizar dentro da sua combo box. Embora não seja muito convencional você usar isso para combo box. Essas propriedades são mais utilizadas para list box, mas não que não seja útil, tá? Que você não possa usar. Então aqui eu já falei sobre isso, tá? E eu vou salvar para ver e vou exibir o formulário. Quando a gente exibe o formulário, olha que legal. Eu já tenho as 5 regiões já no meu primeiro combo box. Agora, qual a ideia? Eu clicando na região norte, eu preciso ter aqui na unidade de federação aquelas que fazem parte da região norte. E como nós fazemos isso? Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer o mesmo procedimento, tá? Só que agora a gente vai trazer as regiões junto com as unidades de federação. A gente vai fazer uma consulta com as regiões e as unidades de federação. Beleza? Então aqui, ó, vamos criar consulta. Design da consulta. O que eu vou trazer aqui? Pegar tabela municípios e vou trazer aqui, ó, região e as UFs, tá? Eu posso colocar que vai dar no mesmo, que eu vou para cada região. As regiões elas vão se repetir porque eu tenho unidade de federação que tem várias unidades de federação para uma região. Então aqui não vai fazer muita diferença eu utilizar subtotal, mas vamos deixar por desencargo de consciências e vamos executar, beleza? Como eu falei, ó, região centro-oeste, região norte e região nordeste, sudeste e sul, tá? Vamos salvar aqui, vamos chamar de QRYUF, tá? E vou fechar, beleza? A gente faz o mesmo processo agora não, agora a gente vai trabalhar isso no VBA. Nós carregamos a primeira. Só que, vamos exibir o formulário município, o que eu quero que aconteça? Tá? Então a gente vai aprender a interpretar aquilo que a gente precisa desenvolver. Eu quero que, quando eu clicar na Combo Box região, por exemplo, a região norte, eu quero que apareça as unidades de federação. Então eu tenho que criar um evento que, ao eu atualizar essa informação, apareça lá na unidade de federação todos os estados, né, que fazem parte daquela região que eu selecionar. Então o que eu vou fazer?
Eu vou vir aqui na folha de propriedade, eu tenho os eventos, tá? Que são associados aos meus objetos. E como eu falei, existem vários eventos, tá? E os mais utilizados para a Combo Box, tá? Os mais utilizados, não que não possa usar, deixando bem claro aqui, não que eu possa usar essa gama de eventos aqui, mas os mais utilizados são o que? Após atualizar e se não estiver na lista, que a gente vai falar depois que a gente completar esse processo aqui, ok? Lembra que eu falei que é um problema que a gente pode evitar para que o usuário não digite, né, uma informação que não faça parte daquela lista e vá direto no meu banco de dados. Então quem vai tratar esse tipo de erro é justamente esse evento aqui, ó, se não estiver na lista, beleza? Mas vamos com calma, vamos terminar esse processo aqui. Então o que vai acontecer? Quando eu clicar na região, então após atualizar, então aqui eu vou criar um código, tá? Então eu vou aqui, ó, procedimento do evento, eu vou criar um código para cá, ok? E vamos diminuir aqui para que a gente possa, deixa eu trazer para cá, acompanhar lado a lado aqui o que eu estou falando. Vou trazer aqui, tá? O que eu quero? O que eu quero aqui? Então, preciso criar um código, tá? Para atualizar aquela unidade de federação. Então, a primeira coisa que eu vou utilizar aqui, tá? A gente vai falar, eu explico muito profundamente, que é sobre a linguagem SQL, tá? A gente não tem uma performance muito legal no VBA se você não utilizar os recursos SQL, tá? Da linguagem SQL, que é chamado de uma linguagem de consulta estruturada. Ela é uma linguagem universal, tá? Cada uma aplicação, vamos dizer assim, software, cada um banco de dados utiliza uma sintaxe que diferencia uma das outras, tá? Mas é uma linguagem, o SQL é uma linguagem de consulta para todo e qualquer tipo de banco de dados. Então, nada melhor você aprender a trabalhar, a usar o VBA, não significa, e você não aprender SQL, tá? Então, eu deixo isso muito claro lá no curso também. A gente tem 2 módulos que eu trato, para você ter noção da importância que eu dou a esse conteúdo. Eu tenho 2 módulos onde a gente trabalha em todos os comandos SQL, tá? A única comando que a gente chama de que são algumas divisões. Eu não vou entrar aqui na particularidade, mas os únicos comandos que eu não utilizo lá no meu curso é o quê? É você criar banco de dados, tá? Você criar usuários, que o SQL ele permite também através dos seus comandos. Mas o restante dos comandos, criar tabela, criar relacionamento, tudo isso, o objeto select, que é o mais utilizado aqui para consulta, todas essas informações eu mostro lá no meu curso. É muito legal, tá? As pessoas que estão gostando muito desse tipo de conteúdo que não é passado aqui na comunidade, tá? As pessoas não comentam muito o uso do SQL junto do Access, tá? Então, se você tiver oportunidade, eu acho que é muito interessante você fazer esse curso, principalmente por causa desse conteúdo do SQL, que é muito vasto, beleza? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou declarar uma variável de str SQL. Opa, SQL as string, ok? Que eu vou o quê? Deixa eu fechar aqui, ó, para ficar melhor, tá? Que eu vou definir aqui uma consulta SQL, ok? Então definir essa variável vai receber essa str SQL, vai receber essa linha de comando aqui, tá? Vou mostrar para você explicar. Quando a gente vai fazer consulta banco de dados, tá? A gente utiliza a instrução select, tá? Então select é a instrução mais utilizada
todo banco, de toda comando SQL, o select é um dos mais utilizados. Existem outros comandos, tá? Tu tem o inner join, tá? Para fazer as junções. Você tem os inner joins, né? Você tem update, você tem o delete. Tem alguns comandos particulares aqui. Mas nesse momento a gente vai falar no comando que é mais utilizado aqui, é o select. Então o que eu quero? Eu quero selecionar todas as unidades de federação baseado no que? Na minha combo box, ok? Combo box da região. Então eu seleciono a região, eu preciso ter todas as unidades de federação que fazem parte daquela região. Então, qual vai ser a minha instrução SQL? Vou colocar aqui, ó, select. O que eu quero? Vou trazer o município para cá. O que eu quero? Opa, nem é daqui. Eu vou trazer da minha consulta, tá? Vou aplicar um SQL dentro da minha consulta, da minha QRY. Então eu quero as unidades de federação, ou seja, vou trazer o comando para cá. Eu quero somente o que? O F. Da onde que eu quero? Então a gente usa o from, que é a origem, que vai determinar a origem onde que eu quero esse campo unidade de federação. Então vou usar o from. From da onde? Da minha QRY unidade de federação. QRY UF. Beleza? Então aqui, ó, se eu aplicar isso aqui, tá? Eu já vou trazer todas as unidades de federação, tá? Só que eu vou trazer tudo independente do que? Da minha região. Eu preciso criar um critério aqui no VBA, tá? Então esse critério é definido por where. Where, o que? Região. E como eu estou trabalhando com strings, eu preciso ter algumas particularidades aqui. Região igual. Então aqui eu trabalho com o quê? Aspas simples, tá? Porque a região é um caractere e precisa estar entre aspas simples aqui no VBA, dentro da linguagem SQL, beleza? Então, aonde que vai estar essa região? Então eu fecho aqui a minha string e faço uma concatenação. Eu utilizo um E comercial. Aonde que está essa string? Vai estar onde? No meu combo box. Mi CBO o quê? Região. Acabou? Não. Eu preciso fechar aquela aspas simples lá. Então eu coloco mais um E comercial e boto entre aspas a minha aspas simples. Fechou a minha instrução, tá? Deixa eu trazer para cá. Deixa eu fechar aqui. Vou trazer uma str SQL porque você não está visualizando. Eu vou fazer uma concatenação aqui para a gente visualizar o código como um todo. Então eu estou criando aqui uma quebra de linha, tá? Mas na leitura da sentença, da string, ela vai ler como um completo, tá? Então a gente quebra a linha assim, ó. Uma das formas é essa aqui, tá? Lá no treinamento a gente utiliza outra forma para quebrar a linha. Essa aqui é através da concatenação. Vou colocar str igual, vou utilizar str SQL mais uma vez, tá? Vou chamar um E comercial, aspas, e abrir parênteses, abrir espaço, por quê? Eu fechei a minha aspas aqui sem espaço. Então aqui eu abro um espaço, região igual, sem problema nenhum, tá? Então aqui eu fiz uma concatenação para que você pudesse visualizar toda a minha sentença. E o que eu vou fazer agora? Eu vou atribuir essa instrução SQL junto o quê? Na minha propriedade house source do meu combo box, que é a origem da linha. Mi CBO UF. Essa propriedade house source vai ser igual ao quê? str SQL, tá? Eu vou atribuir lá, beleza? E o que eu vou fazer agora? Eu preciso fazer um refresh, uma atualização no meu
combo box. Então, eu faço isso, ó. Mi, CBO, UF, requer. É como se fosse, eu desse um refresh para ele atualizar essa informação. Beleza? Então, ó, vamos compilar. Ele deu erro aqui porque tem 2 S. Então, é bom a gente sempre compilar os nossos códigos para a busca de erro, tá? Então, erro de sintaxe, alguns erros lógicos, o erro de comando. Então, a gente consegue rastrear esses erros antes de executar o nosso código, beleza? Então, compilar de novo, não deu problema nenhum, vou salvar e vou fechar aqui, tá? Fechar a tabela, salvar o formulário e vou exibir o formulário. Então, quando eu clicar aqui, ó, região norte, olha o que aconteceu. Eu exibi todas as unidades de federação que fazem parte da minha região norte, beleza? Então, o que a gente tem que fazer isso? O que a gente precisa fazer agora? Eu selecionar Amazonas aqui, eu tenho que colocar os municípios que fazem parte da Amazônia aqui. A gente precisa fazer a mesma coisa que nós fizemos para a unidade de federação. Bora lá? Então vou fechar aqui. Vou criar uma nova consulta. Vamos colocar aqui, ó, municípios. Agora eu quero minhas unidades de federação com os meus municípios. Ok? Vou selecionar aqui, beleza? Vou salvar, QRY municípios. Vou fechar aqui. O que eu vou fazer? Eu vou aqui no município, tá? E vou atribuir ao evento após atualizar do Combo Box unidade de federação, será atualizado o CBO município, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Após atualizar, tá? Vou criar um código. O que eu vou fazer para a gente ganhar tempo? Eu vou copiar isso aqui, ó. É a mesma coisa, tá? Só para a gente ganhar um pouco mais de tempo aqui no nosso processo. Vou chamar STRSQL, já declarei, tá? Declarando novamente. Agora eu quero o quê? Município, tá? Qual é o campo que eu quero? Município. E aqui está com acento. A nomenclatura tem que ser igual do que está definido dentro do meu campo, tá? Aqui o campo está escrito, o cabeçalho aqui é município com acento. Então lá no VBA eu tenho que escrever município, tá? Município. Então eu quero campo município from QRY municípios. Ok? E o R, unidade de federação, aqui não é mais reunião, unidade de federação é igual a Mi, CBO, qual é o nome aqui, ó? CBO, deixa eu pegar o nome, CBO, município, ok? Vou colocar aqui, ó, Mi, CBO, município. CBO município, house source vai ser a minha instrução SQL e eu vou dar um refresh no meu CBO município, ok? Então é a mesma coisa, eu só mudei agora o que? O controle. A ideia é a mesma. Vamos lá, compilar novamente, deu tudo certo. Agora vamos lá, vamos fechar aqui, vamos salvar e vamos exibir o formulário, tá? Veja que eu não tenho nada. Vou selecionar aqui, região sudeste. Unidade de federação. Vou pegar o Rio de Janeiro. Cliquei no Rio de Janeiro. Opa. Deixa eu entrar no modo design. O F. Vamos ver o que aconteceu. CBO município. O R. Unidade de federação, não é município, unidade de federação tem que ser igual ao quê? Ao meu CBO UF, tá? Agora sim, agora funciona. Então, o CBO município vai receber
essa coluna aqui, depois eu vou atualizar, tá? Então agora tá certo. Vou fechar aqui, salvar, vou modo formulário. Deixa eu apagar aqui, vamos exibir novamente. Então selecionar aqui Sudeste, pegar o Rio de Janeiro. Agora sim, tá? Então a gente preencheu aqui, ó, todos os municípios que fazem parte da região do Rio de Janeiro. Agora eu quero o Centro-Oeste. Repara que se eu mudar a região aqui, nada acontece, tá? Vai aparecer ainda, como eu falei, existem algumas limitações do Combo Box, que ele vai aparecer a última unidade de federação pesquisada, bem como o último município que foi pesquisado aqui também. Isso é ruim. Por quê? O Rio de Janeiro, bem como o Arraial do Cabo, não fazem parte da região Centro-Oeste. Então o que eu preciso fazer aqui? Para cada sincronismo, para cada atualização das minhas regiões, eu tenho que apagar o quê? Essas regiões aqui. Então como é que eu faço isso? Então vou vir aqui, ó. Após eu selecionar a região, o que eu tenho que fazer primeiramente? Eu posso colocar aqui, ó, Mi CBO UF vai ser igual a null, tá? E Mi, o que eu tô limpando o meu combo box, tá? Mi CBO município igual a null, tá? Então eu posso colocar aqui após o evento da região aqui, beleza? Depurar. Vamos fechar aqui, vamos exibir novamente. Vamos lá, pegar Nordeste, pegar o Ceará, a Bahia. Eu tenho todos os municípios da Bahia, tá? Agora eu quero alterar, eu quero no Sul. Olha lá, eu não tenho mais ninguém aqui, tá? A minha consulta anterior, ela foi o quê? Apagada. Então aqui eu seleciono Paraná, eu vejo todos os municípios que fazem parte do Paraná. Agora eu quero a região Centro-Oeste. Olha lá, eu apaguei tudo. Pego aqui as unidades de federação da região Centro-Oeste, selecionei Mato Grosso do Sul. Aqui eu tenho todos os municípios do Mato Grosso do Sul, beleza? Então assim a gente consegue trabalhar com os nossos combo box alinhados aqui no VBA, tá? Então, quanto a esse conteúdo, a gente já está totalmente dominado, tá? A gente já aprendeu como a gente faz, como a gente fala essas integrações com os combo box. Agora a gente vai aprender o quê? Justamente a tratar um elemento que não faz parte daquela lista ali, tá? Usar aquele evento se não estiver na lista. Então, modo design, como eu falei, ele permite você digitar no campo. Então, a primeira coisa para você fazer uma tratativa, você tem que definir aqui na propriedade do combo box, essa propriedade aqui na aba dados, limitar a uma lista, colocar como sim, tá? O normal é que ele venha como não, mas você, para utilizar esse evento aqui, se não estiver na lista, essa propriedade ela precisa estar como sim, tá? Então escreva isso aí, anote isso aí, porque é importante, porque senão não vai funcionar, ok? Então eu deixei a propriedade limitar uma lista como sim. Agora eu vou criar, ó, se não estiver na lista, eu vou criar um procedimento. O que eu vou fazer aqui? Só relacionado, eu vou mostrar um exemplo somente da combo box região. Eu vou colocar aqui, ó, MSG Box, para emitir que uma mensagem. Este item não faz parte da lista, ok? Aqui vai ser um VB informação, colocar um título como aviso, ok? E eu vou colocar aqui, tá? Esse evento aqui tem alguns parâmetros que eu posso utilizar, tá? Eu tenho response as integer e new data as string. Eu posso utilizar esse new data para quando eu quiser incluir um novo dado, tá?
E posso utilizar esse response, que é o quê? É uma tratativa para que esse elemento eu habilite ao meu combo box a selecionar um item que faz parte da lista. E coloco, tá? Veja que eu posso utilizar dois parâmetros que esse procedimento privado, tá? Do evento not in list, ele possibilita utilizar, que é o new data para a inclusão de novos dados e o response para o quê? Para uma tratativa desse erro lá na minha combo box. Então eu vou colocar aqui, ó, response igual a 0. Vou definir, como ela é uma variável do tipo integer, tá? Vou definir 0, o que ele vai fazer? Quando eu colocar algum dado que não faz parte da lista, ele vai dar essa mensagem de erro e vai selecionar, ele vai abrir a minha combo box para mostrar os itens que eu tenho disponível para você usar, tá? Para que seja utilizado. Vou salvar aqui e vamos exibir aqui, ó. Vamos fechar, tá? Formulário. Se eu digitar qualquer valor aqui e der um Enter, olha o que vai acontecer. Este item não faz parte da lista. Quando eu der um OK, olha lá, eu tenho que selecionar, obrigatoriamente selecionar o item que faz parte da lista. E automaticamente aquilo que eu digitei some, ok? Aí aqui eu posso utilizar sem problema nenhum, tá? Então isso aqui foi para mostrar como você pode trabalhar para tratar erros aqui na Combo Box, beleza? Então a gente avançou bastante nesse assunto aqui, a gente entrou nos detalhes, nas particularidades das Combo Box, tá? Espero que você tenha aprendido, de fato, a utilizar um Combo Box. Agora você já sabe como utilizar as parametrizações das Combo Box aqui no VBA, tá? Mas precisa de um pouco mais de entendimento para quando utilizar a Combo Box, tá? E isso eu explico lá no curso, que é através do quê? O conhecimento da modelagem de dados para você realmente usar esse controle de uma maneira eficiente nas suas aplicações, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo e no próximo vídeo do curso a gente vai falar sobre funções, tá? Tem um overview sobre funções aqui no VBA. Um forte abraço, tchau, tchau!